expressar Já estão, né? alguma coisa contra o governo? Uma E opinião simples? Já estão. É? Que foi o que aconteceu nesse 8 de janeiro. Que tem uma mãe de 2 crianças que está sendo presa porque ela botou lá, perdeu o mané naquela estátua da justiça, que tá a justiça vedada. E gente que tá presa até por menos que isso, que simplesmente estavam lá no 8 de janeiro, no meio ali da balbúrdia, daquela confusão, e não existe a individualização da pena, né? Não existe a individualização do processo. Então qualquer pessoa que estivesse ali poderia, eu, você, qualquer um que estivesse lá próximo, estaria preso, participando dos acampamentos ou não. Eu lembro que no dia que isso aconteceu, eu tava lá em São Luís, tinha passado lá o final de semana com minha família, e o meu cunhado, que é médico, ele tinha falado assim, esse pessoal é maluco de estar lá, vai ser todo mundo preso. E eu, na minha inocência, não consegui enxergar a possibilidade de alguém ser preso por participar de manifestação. Porque a gente já viu inúmeras vezes grupos de esquerda lá em Brasília, quebra-quebra e tal, não acontece absolutamente nada. E na minha inocência também, talvez, eu sequer imaginei, cogitei que aquilo dali fosse uma tentativa de golpe, né? Porque pelo que eu entendo de golpe, é o pessoal querendo derrubar o governo, é ter autoridades envolvidas. Como é que o cara vai derrubar o governo simplesmente sentando na cadeira do Senado? Eu não consigo enxergar isso. Ou porque o outro, sei lá, defecou lá no Supremo. Eu não consigo enxergar isso como uma tentativa de golpe. E eu falei assim, se eu morasse em Brasília, eu até gostaria de estar lá para registrar, fazer a cobertura ao vivo, né? Mostrar numa live o que tá acontecendo. Aí meu cunhado falou assim, tá louco, você seria preso na mesma hora. Ou na mesma hora ou depois ia ser preso pelo que tá acontecendo. E eu achei aquilo ali do absurdo, mas o que aconteceu depois? Exatamente, todo mundo que estava ali foi preso. Inclusive mendigos que estavam lá, que moram ali, que não tem nada a ver. Ah, é? Ambulantes que estavam lá vendendo. O cara que vende um dia a toalha do Bolsonaro, o outro dia vende do Lula, porque ele só quer vender a toalha dele, foi preso também, esses caras. Então, simplesmente porque eles estavam ali. E isso daí eu considero que é assustador. Participei tem uma semana de outro podcast, que era mais voltado para economia. E teve um cara lá que falou assim que um colega, que ele falou que não acreditava que isso daí fosse chegar, por exemplo, no campo econômico. Que essas restrições, tentativas de domar as falas, isso daí não fosse chegar no campo econômico. Mas a gente teve uma decisão do Flávio Dino que determinou uma concessão de cemitério que acontece em São Paulo, que a empresa privada poderia mudar os preços, essa empresa teria de voltar no preço antigo. Mas meu temor, ele vai além, na verdade. É de o governo, em algum momento, por exemplo, dizer que o dólar tá aí na casa dos R$6. Começa a subir para 7, para 8, para 9, para 10. O STF sai lá uma determinação dizendo o dólar tem de parar em R$10 e pronto. Então, no meu ponto de vista, a gente pode chegar nesse ponto. Isso daí, uma semana, 2 semanas que eu falei. O que a gente teve ontem? Tem deputados querendo agora abrir CPI, abrir investigação, porque o dólar tá subindo e tá dizendo que isso daí é especulação de tuiteiro. Ah, é? Que tem gente lá no Twitter que fica falando, tocando terror na galera, e que por causa disso daí que o dólar tá subindo. Então, é uma interferência, inclusive no ponto de vista econômico, né? E o Lula tava dizendo, o Haddad, uma galera aí, que não existe justificativa para subir, porque o Lula, é a pessoa fiscalmente mais responsável do Brasil. Essas investigações prosseguindo e insistindo nisso, será que não é um ponto para essa interferência ela não acontecer, inclusive, no campo econômico? Então, eu não vejo a gente muito distante disso, tá? Vai poder continuar falando de desenho animado, de filme,